Olá, meus amores e amoras. Tudo bem? Prontos para começar mais um capítulo de Bíblia? Muito bem. Nós temos visto até agora, desde o capítulo 5, capítulo 6, sobre um pouquinho mais sobre as qualidades de Deus. Né? Nós já vimos sobre as quatro qualidades de Deus em relação ao trato dele conosco, né? Deus é amor, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é luz. Nós vimos no capítulo passado sobre mais quatro qualidades do Senhor em relação a, vamos dizer assim, a tudo que ele tem, né? A onipotência, a onisciência, a presença e a eternidade. Agora nós vamos mudar um pouco o foco, a gente aprendeu bastante sobre o nosso Criador, né? Sobre o nosso treinador, Deus. Isso que, obviamente, não é tudo, porque o conhecimento de Deus é infinito e, na verdade, jamais nenhum ser humano conseguirá entender ou interpretar, conhecer Deus por completo. Mas foi uma boa base, foi uma boa noção básica para a gente saber sobre o nosso Deus, sobre o nosso treinador. Agora nós vamos tornar a atenção para nós, os atletas. E hoje nós vamos falar sobre como um atleta pode chegar à perfeição. E quando eu falo em perfeição, não é chegar ao ponto de que não vai mais pecar, vai ficar longe do pecado. Até porque, por causa do pecado, nós nunca chegaremos a 100%. Nós só ficaremos 100% quando nós tivermos um corpo glorificado e formos para a glória. Mas a cada dia mais que passa aqui na Terra, nós podemos ficar 1% mais perto, ou 10%, ou 20%, 50% mais perto dessa perfeição. E durante a Bíblia, né, os livros da Bíblia, a gente vê várias vezes histórias de pessoas que foram consideradas e foram classificadas como pessoas especiais em diversas áreas, né? Por exemplo, hã, a Bíblia diz que Moisés foi manso. E é muito interessante falar que Moisés foi manso, porque se você conhecer e aprender a história de Moisés, na verdade, Moisés, quando ele morava no Egito, ele matou um homem na pura fúria, movida pela força do ódio. E aí, para não ter a cabeça dele decapitada, ele fugiu. Ué, como é que a Bíblia fala que Moisés foi homem manso, sendo que Moisés tem no currículo dele um assassinato? Isso prova o quanto um atleta de Cristo pode a cada dia a mais chegar a uma perfeição. Moisés precisou passar 40 anos longe do Egito, fugido dali, para poder aprender sobre a mansidão. Sabe por quê? Porque depois Moisés foi a pessoa, né, que ajudou, né, que Deus usou para poder tirar Israel do Egito. E depois fazer com que Israel pudesse caminhar até a porta da terra prometida. E olha, Israel deu trabalho para Moisés. E mesmo assim, Moisés foi considerado, foi classificado como um homem manso. Mas se você olhar o passado dele, você percebe que ele melhorou e mudou muito. Por quê? Cada dia mais Moisés vai tentando ir à perfeição. Davi foi obediente? Lembra da história de Davi? Davi era quase o filho caçula. Era o filho caçula da família dele, do pai e da mãe dele. Ele era pastor de ovelhas. A Bíblia fala que os irmãos dele eram homens fortes, homens lindos. Alguns deles eram soldados de guerra no meio da guerra contra os filisteus. E Davi, mesmo assim, ele foi escolhido. E Davi se tornou quem ele foi. Até mesmo o caso de que, através da aliança de Davi, Jesus Cristo nasceu. Por quê? Porque Davi foi obediente. Se Davi não tivesse sido obediente às ordens de Deus, através do próprio Deus, através de profetas, com certeza ele não estaria na linhagem de Jesus, né? Ou seja, Jesus não passaria pela linhagem dele. E com certeza ele não seria conhecido como a Bíblia diz, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi era obediente. E Maria foi favorecida. Ou ela foi abençoada por quê? De todas as mulheres do mundo, da história e tudo mais, quando Jesus Cristo precisou vir ao mundo, ela foi a escolhida para poder carregar o Senhor Jesus e para poder ser aqui na terra a mãe do Senhor Jesus. Uau! E por que isso? Por que ela foi favorecida? O que ela tinha de especial? Com certeza. Ela era obediente ao Senhor, temia Deus e fazia tudo de bom. Tudo não, né? Porque ninguém é perfeito. Mas
ela tinha temor a Deus. E mesmo quando o anjo foi falar com ela sim recebeu essa responsabilidade e foi favorecida. Então hoje nós vamos ver como nós podemos fazer para nos tornarmos atletas quase rumo à perfeição, atletas maravilhosos. Vamos lá ver como é que funciona isso. Primeiro, eu e você precisamos receber a educação da palavra de Deus. Sim, nós estamos recebendo educação acadêmica cada dia das nossas vidas. Vocês estão no 6º ano, vocês já passaram por pelo menos 6, 7 séries desde que vocês começaram a escola para chegar onde vocês estão hoje. E se vocês hoje têm conhecimento de fazer, talvez, expressões como adição, multiplicação, divisão, conhecem, talvez, um vocabulário de português de mais de, talvez, 25.000 palavras, por acaso, até mesmo em inglês, você já consegue traduzir, consegue entender mais de 400, 500 palavras no inglês, é porque você recebeu educação. E assim vai. De igual forma, é necessário termos educação na palavra de Deus. Olha que interessante, o apóstolo Paulo diz ao jovem Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, e eu altamente recomendo, né, você decorar esse versículo, porque ela é essencial para nós cristãos, que fala: toda escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para instruir, para redarguir em justiça. E na verdade eu estimulo você, encorajo você a decorar também o versículo 17, porque ele também é de igual forma muito importante. Mas Paulo escreveu ao jovem Timóteo e mostrou para ele que a ferramenta que Deus usa para nos tornar perfeitos é a Bíblia. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma Bíblia, até porque é material necessário para a nossa aula de Bíblia. Mas o quanto será que eu e você lemos dela? O quanto será que eu e você estudamos dela para poder ser um atleta rumo à perfeição? Uma professora, a Bíblia é muito difícil de entender e interpretar. Realmente, a Bíblia não é fácil de ler e interpretar, mas não quer dizer que é impossível. Nós temos um auxílio diário chamado Espírito Santo, se você é salvo, que ajuda cada dia mais eu e você a interpretarmos a Bíblia. Então, na verdade, isso não é desculpa. No final das contas, o que a Bíblia é? A Bíblia é inspirada por Deus. Isso quer dizer que ela vem de Deus. Deus usou pelo menos ou mais de 40 escritores diferentes durante o período de 2000 anos para escrever a palavra dele. A palavra inspirada significa respirada ou assoprada. Deus assoprou ou falou bem ao ouvido de cada um dos escritores da Bíblia. Eles escreveram. E Deus usou até mesmo a própria capacidade, a própria história, até o próprio conhecimento das pessoas para poder escrever a Bíblia. Né? E 2 Pedro 1, 19 a 21, confirma e mostra sobre essa doutrina da inspiração, de o que Deus fez, como Deus fez, para termos a Bíblia do jeito que nós temos hoje. Claro que a forma da Bíblia toda compilada, tudo junto em livros, foi feita apenas alguns séculos depois, mas mesmo assim, tudo que nela está foi inspirada por Deus. E porque foi Deus que falou, a palavra de Deus, ou seja, por isso que ela fala de palavra de Deus, porque foi Deus que falou, ela é útil para nós, para mim, para você. Né? Porque ela realmente pode mudar a sua vida, preparar para o sucesso. Né? Há uma famosa expressão, uma famosa frase, né, de um teólogo, de um cristão, que fala assim, ó: você pode ir numa livraria, pode ir na biblioteca, e você vai encontrar milhares e milhares e milhares de livros. E todos eles têm uma única função: informar você de alguma coisa, de alguma forma. Temos livro de receita, temos livro sobre história, biografia, aventura, ficção. Todos eles vão informar você de alguma coisa. Ou uma informação útil, uma informação inútil, apenas para entretenimento. Mas a Bíblia é o único livro que a função dela é transformar tanto a minha vida como a sua vida. Uau! Isso não existe nenhum outro livro. Mesmo livros de cristãos que tudo mais, eles só vão informar eu e você.
Porque a função de transformar a minha vida e a sua vida, só a palavra de Deus. E o Salmo 1, ele ensina que quem segue, quem ama, quem executa a lei, é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem-aventurada. Nós podemos ver na história da Bíblia diversas pessoas que eram bem-sucedidas, não somente financeiramente, mas em relação à saúde, em relação à família, em relação a respeito, em relação à honra. Nós temos histórias como Abraão, homem riquíssimo, Jó, homem riquíssimo, Davi, homem riquíssimo, são um homem riquíssimo, mas todos o que eles têm em comum? Eles amavam a lei do Senhor e guardavam ela de dia e de noite. Mas a gente viu o que a Bíblia é, mas o que a Bíblia faz? Se eu e você pegarmos a Bíblia e de forma sincera, de forma verdadeira, não, eu quero ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, eu quero aprender, quero crescer atrás da palavra do Senhor. O que ela pode fazer comigo e com você? Primeiro, ela vai nos ensinar, ou seja, ela vai transmitir conhecimento que precisamos para todas as áreas da vida. E por mais que a Bíblia é um livro que, na verdade, foi escrito há pelo menos 2.000 anos atrás e compilado num tempo de quase 4.000 anos, a Bíblia é mais atual do que o livro que acabou de lançar hoje de manhã, sobre até mesmo a mais alta tecnologia. A Bíblia é mais atualizada e mais avançada do que qualquer livro que vai lançar hoje, amanhã, ou lançou hoje, sobre qualquer tipo de coisa, sobre qualquer assunto. A Bíblia ainda assim é mais avançada que tudo isso. Então ela é capaz de ensinar aí você. A palavra de Deus repreende. E por favor, entenda uma coisa na sua vida para você não sofrer. A palavra repreender não tem um aspecto negativo. A função dela é nos avisar quando estamos errados. Mas se você receber uma repreensão, seja pelo seu pai, pela sua mãe, seu professor, um colega, um tio, uma tia, uma avó, uma pessoa mais velha, não veja como algo negativo. Porque repreensão significa avisar quando nós estamos errados, começar a desviar do caminho. É apenas falar assim, opa, ei fulano, vem cá, não é por aí não vai por aí não, vem pra cá. Isso é repreender. Não tem nada de errado, não tem nada de ruim quanto a isso. Na verdade é muito bom, porque isso evita que eu e você erramos em coisas diversas, porque alguém nos falou, não vai por aí não, que esse caminho é ruim. Já, hein? Por que vocês muitas vezes veem tutorial, veem vídeos de joguinhos, mostrando como talvez uma pessoa joga uma fase, ou como ela zera um jogo, como ela joga um jogo? Ela tá te repreendendo, ela tá te mostrando que coisas que você vai fazer no jogo que vai dar errado, e mostrar, na verdade, onde você tem, o que você tem que fazer, onde você tem que ir para poder acertar. Então, repreensão não é algo ruim, é algo muito, muito bom. E valorize, seja lá quem te repreenda. E também a palavra do Senhor nos corrige. Ou seja, ela mostra para você porque você está errado. Mas a questão é, uma coisa é apontar para você que está errado, falar para você que você está errado. Outra coisa é não somente apontar para você o que está errado, mas também mostrar como você faz o certo. Por exemplo, eu sou professor de inglês e Bíblia. Eu sei um pouco de matemática, mas não diria que matemática seja meu forte. Imagina se por acaso você estivesse fazendo exercício e olhasse para você e falava, esse exercício está errado. E eu sempre perguntava, professor, onde está errado? Eu não sei, eu só sei que está errado. Que utilidade eu teria de ter falado para você que isso está errado? Agora, e se por acaso, obviamente a professora Eliana, uma professora de matemática, chegasse para você e falasse assim, esse exercício está errado. Professora, aonde está errado? Esse exercício está errado aqui, aqui e aqui. E se você fizer desse jeito, o exercício ficará correto. Isso que é corrigir. É não somente mostrar o erro, mas também mostrar a solução para o problema, a solução para o erro. E isso só a Bíblia consegue fazer. E também a Bíblia nos educa na justiça. Ou seja, a Bíblia bem estudada e também obedecida, ela é útil para nos ajudar a ter um novo estilo de vida. A Bíblia fala que nós devemos nos santificar a cada dia. Santificar, a palavra santidade significa ser uma pessoa santa, significa uma pessoa separada, ser diferente do mundo todo. E isso é o que eu e você temos que ser a cada dia das nossas vidas. Por quê?
mudar radicalmente aqueles comportamentos incorretos que eu e você adquirimos durante a vida. Infelizmente, quando eu era criança, quando eu era adolescente, era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Se você perguntar para pessoas que me conheceram quando eu era criança e adolescente e falar de algumas coisas que agora hoje eu sou, eles vão falar assim, que é impossível. Eu era uma pessoa muito impaciente, era uma pessoa muito grossa. Qualquer coisa me ofendia, qualquer coisa me irritava. Hoje em dia, eu continuo tendo dificuldade com a paciência. Mas hoje em dia tem muito mais facilidade em poder aguentar as coisas e poder escutar as coisas quando acontecer comigo sem ficar bravo do que eu não conseguia antigamente. Por quê? Porque a palavra de Deus me instruiu na justiça. Ela me ajudou a adquirir uma nova vida, um novo estilo de vida que nos faria melhor. E isso apenas a palavra de Deus pode fazer. Então, por causa disso, eu e você devemos perseverar. Perseverar quer dizer lutar e tentar o máximo possível o resto da nossa vida viver na palavra de Deus. E é interessante que para isso Deus vai usar pessoas durante a nossa vida inteira. Se eu for parar para pensar aqui, agora eu falo para vocês, quantas pessoas já me ensinaram sobre a palavra de Deus durante a minha vida toda, desde que eu nasci, vou ter que mencionar pelo menos 100 pessoas diferentes. Por quê? Porque Deus usou pessoas e pessoas através da vida para me ensinar a palavra de Deus. E no caso de Timóteo, que era um moço que a gente viu o versículo, né, na qual Paulo escreveu, ele teve duas pessoas muito importantes que ajudaram ele a temer a palavra do Senhor, que foi a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd. E se não fosse ela ser educado, Timóteo, na palavra do Senhor, agora que ele é adulto, agora que ele é um pastor, uma das igrejas mais fortes que existiam na Bíblia, também uma das igrejas na cidade mais perigosas do mundo em relação à doutrina, Éfeso seria como se fosse, na época, Vaticano de hoje em dia, ou Aparecida do Norte nosso de hoje em dia. E se você não sabe o que tem Aparecida do Norte, pergunta pro seu pai e pro sua mãe que eles vão te responder, tá? Pergunta, pai, o que tem Aparecida do Norte em relação à religião? Eles vão te responder. Mas isso fez com que Timóteo, quando viesse pastor na vida adulta dele, ele pudesse ser um bom pastor, né? E Timóteo sabia que para estar caminhando diretamente para o sucesso, ele devia dar graças a Deus pela avó, pela mãe dele e também por Paulo, tá vendo? Só Timóteo, a Bíblia fala de 3 pessoas diferentes e distintas, em diferentes fases da vida dele, que ajudaram ele a aprender e a crescer na palavra de Deus. Agora, no atual momento que você vive, eu tenho sido responsável para ajudar você nessa fase de vocês. Vocês tiveram até agora na escola a dona Érica. Lembra todos os cultos que vocês tinham às quartas-feiras? A dona Érica ensina a palavra do Senhor. Agora é minha vez de ensinar a palavra de Deus para vocês. Se vocês vão à igreja, o pastor de vocês, o pastor da EBD de vocês, também tem essa função. E assim será, se você permanecer e perseverar a vida toda na palavra do Senhor, o resto da sua vida. E uma lição verdadeira é aquela que é colocada no coração pelo Espírito Santo. Ou seja, você pode assistir essa aula e achar essa aula, é uma aula da escola normal. Eu só tenho que assistir, depois fazer exercício, dava prova e sucesso, boa. Mas se você valorizar essa lição nessa aula aqui, o Espírito Santo pode te ajudar cada vez mais a melhorar como cristão. Mas também para isso você tem que crer que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, é o único que pode ser capaz de transformar a sua vida. Da mesma forma que o Espírito Santo só é capaz de transformar a minha vida. Então aí vem uma pergunta para vocês, encerrando a aula. Você quer ser moldado, transformado através da palavra de Deus? E perceba que aqui eu não mencionei nenhum outro livro. Porque no final do dia, só a palavra de Deus é capaz de nos transformar. Não é errado você ler outros livros, principalmente livros cristãos, na verdade é cristãos, mas que tem o poder e a capacidade de transformar a sua vida e a minha vida, é só a Bíblia. Todos os outros só vai informar você. E aí? Você quer ser um atleta rumo à perfeição? Você está disposto a investir
a sua vida, o seu tempo, os seus recursos, para cada dia mais aprender a palavra de Deus e crescer, saiba que se você escolher investir em conhecer a palavra de Deus, em crescer para Deus e em educar-se na palavra de Deus, você sim estará cada dia mais perto de ser um atleta rumo à perfeição. Estará perto quase do 100%, quase perfeito. Mas só se eu e você tivermos a Bíblia como forma de vida e também como forma de transformar a minha e a sua vida. Na próxima aula, nós vamos aprender como nós podemos ser um titular do time de Deus. Opa! Se há algum esporte, se há alguma competição, a gente gosta de ser os primeiros a ser escolhidos, a gente gosta de participar da equipe principal e não ficar no banco ou ficar esperando enquanto vê os outros jogando. E nós vamos aprender como nós podemos fazer isso. Mas já vou te dando uma dica. Se você não se educar na palavra de Deus, isso ficará muito difícil. Não se preocupe que nós falaremos isso na próxima aula. Por enquanto, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.